quero falar para você, mulher, que tem vivido problemas, que tem tentado compreender o seu lado e muitas vezes tem um sentimento de rejeição dentro de você. E engraçado é que por onde você vai, você se sente rejeitado, tanto no seu trabalho, na sua casa, pelo seu marido, até mesmo pelos seus familiares. E você muitas vezes não compreende o porquê disso, por que isso está acontecendo. Então, pensando nisso, eu trouxe um assunto muito importante, que é a cura da criança interior. Nós entendemos e sabemos que isso vem de traumas do passado, da nossa criação, às vezes dos nossos pais, que inconscientemente ou até consciente eles podem trazer esses traumas que amanhã viram doenças e feridas emocionais. E vou te contar um pouco do relato da minha vida, né? Poucos anos atrás, eu adoeci, tive vários problemas de saúde, como um câncer, um nódulo na hipófise, né? Que poderia me causar a morte, se caso eu não tivesse descoberto a tempo, chegando a fazer 6 cirurgias em um ano com muitos problemas, fora a glicemia muito alta, a minha pressão e vivendo uma obesidade sem explicação, né? E eu pensando nisso, eu digo, tem algo errado, mas o que mais me machucava era esse sentimento de rejeição que eu tinha por onde eu andava. Sempre fui uma pessoa muito comunicativa, uma mulher muito inteligente, mas sempre fui rejeitada, tanto em casa como pelos meus familiares e principalmente pelo meu pai. Era assim algo incrível, desde criança, e aquilo me feria, mas eu guardava ali dentro de mim como uma coisa que no futuro eu ia resolver. Sempre deixava ali guardado e sempre fingia que estava tudo bem. Porque por eu ser a filha mais velha, eu tinha que sempre mostrar que as coisas estavam tudo bem, quando na verdade realmente não estavam tudo bem, né? Então foi aí que eu percebi que tinha algo errado e eu adoecendo. Então assim, deixa eu dizer para vocês, eu fiz minha primeira terapia e nessa minha primeira terapia eu descobri que eu tinha uma criança interior. A terapeuta usou constelação familiar e também uma técnica da neurociência. E ela foi muito feliz nisso. Por quê? Porque me trouxe a cura. E engraçado que a gente fez uma técnica chamada EFT. E essa técnica fez eu descobrir que realmente eu tinha esse sentimento. E a terapeuta me perguntou, Simone, o que mais te incomoda? Aí você me pergunta, mas terapeuta faz terapia? Sim, eu estava fazendo uma pós-graduação na minha área, né, neurociência, e dessa pós a gente tem direito a uma terapia. E foi justamente nessa terapia que eu fui curada, na minha cura interior. Então ela me fez uma pergunta, o que mais te incomoda durante a tua vida? Eu falei sentimento de rejeição, porque eu sempre me sinto sozinha. Todos os lugares que eu vou, eu me sinto sozinha. Eu nunca me senti como se eu tivesse alguém na minha vida. É engraçado, eu sou casada há 34 anos, mas sempre me senti sozinha. E o que acontece? E tenho 4 filhos, né? O que acontece? Nessa terapia, ela me explicou uma coisa muito interessante, eu quero passar isso para vocês. O abandono vem do pai, a rejeição vem da mãe. Só que quem me rejeitava era meu pai. Minha mãe, não, era meu pai que me rejeitava. Então, nessas indas e vindas, eu fiz as queixas, né? Meu pai, ele me corrigia por coisas tão pequenas e que muitas vezes, por um bom dia que ele me dava, ele me batia bastante, né? Que era preciso, às vezes, minha mãe intervir, porque ele me dizia bom dia e eu dizia bom dia. Aí ele dizia que não era para me dar bom dia, era para mim pedir a bênção. Só que eu dava bom dia, mas depois eu ia pedir a bênção. Mas eu entendia depois que aquilo não era algo normal, era algo espiritual. E eu vivi com aquela dor durante toda a minha vida. Então, quando eu me casei aos 14 anos, quase 15, eu em março tinha 14, em abril completei 15, então quase 15 anos, praticamente eu tinha 15 anos, né, um mês só de diferença.
eu comecei a entender que eu era rejeitada, não pela minha mãe, mas ali pelo meu pai. E quando eu trouxe isso à tona para a terapia, a gente fez uma técnica DFT, né? Que eu sou formada nisso também, tenho uma pós-graduação, e a gente curou essa criança. A gente trouxe essa criança, a gente falou com essa criança que estava tudo bem, a gente perdoou, porque assim, o perdão, ele é o vínculo de toda dor emocional. O perdão, ele traz prosperidade, o perdão, ele te ajuda a enriquecer. Se você quer ter uma vida próspera, perdoe. Então eu liberei o perdão para o meu pai, liberei o perdão para minha mãe, porque eu percebi que a minha mãe também era rejeitada pelos seus familiares. Tanto que ela foi criada pelos avós e minha mãe também não aceitava isso, e minha mãe morreu de quê? Morreu de câncer. Então muitas vezes você está com uma doença, você está adoecendo, você vai nos médicos, faz tratamento, mas não consegue, ela vai voltando. Eu já tinha voltado, já tinha tido com 21 anos, adoecido com câncer, e quando foi agora com 46 anos eu também comecei a adoecer, mas hoje estou curada, para a glória de Deus. Curei a minha criança interior, tive que fazer um tratamento mesmo ali, com uma terapia, e me curei. Sempre eu estou conversando comigo mesma e aprendi uma das coisas mais importantes, que quando você se ama, que você se aceita, que você se respeita, que você se perdoa, você atrai pessoas que te amam, você atrai pessoas que te aceitam como você atrai pessoas que te respeitam. Sempre eu queria ser a melhor para caber no mundo dos outros, sempre eu queria ser a melhor pessoa, fazia tudo pelas pessoas ali para poder caber no mundo das pessoas, e eu nunca cabia no mundo delas. Sempre eu era deixada para trás. Sempre eu era ela é muito forte, né? Muitas vezes a gente é tido como uma mulher muito forte e muitas vezes nós somos frágeis, nós precisamos só de um abraço, nós precisamos só de uma palavra, olha, vai ficar tudo bem. Quantas vezes eu não precisei ouvir isso? Quantas vezes eu não precisei de um abraço? Quantas vezes eu não precisei só de uma única palavra? Mas eu sempre estava dizendo, me perdoe para todos, me desculpe para todos. Eu sempre, porque havia uma falta. Então, quando você tem esses sintomas de falta, de sentimento de rejeição, sentimento de culpa, sempre a sua criança interior precisa ser sarada. É muito importante. Depois eu trarei uma técnica aqui para vocês, aí do outro lado, vocês podem interagir comigo e pedir que eu faça esse vídeo. Se vocês pedirem que eu faça esse vídeo, eu faço ao vivo,